pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo sobre morfologia do conto do próprio. Eu acho que esse já é o quinto, né? Eu já me perdi nas contas, mas eu acho que é isso. Neste vídeo nós vamos ver as principais passagens do capítulo 8º e do 9º, né? 9º é o último capítulo, depois disso vem a conclusão, que ele faz uma conclusão sucinta de uma página, mas aí tem apêndice, tem mais dois textos interessantes. Capítulo 8. Os atributos dos personagens e sua significação. Esse é um capítulo curtíssimo. Aí o que ele fala? Entendemos por atributos o conjunto das qualidades externas dos personagens. Idade, sexo, situação, aparência exterior, suas particularidades, etc. O conto sofre influência da realidade histórica contemporânea, da poesia épica dos povos vizinhos e também da literatura e da religião, tanto se trata dos dogmas cristãos como das crenças populares locais. O conto conserva os traços do paganismo mais antigo, dos costumes e dos ritos da antiguidade, se transforma pouco a pouco. E essas metamorfoses também estão submetidas a umas leis. Todos esses processos criam uma diversidade de formas que é extremamente difícil de esclarecer pouco a pouco. Ele faz aqui essa síntese que nos ajuda a entender algo que ele disse antes, e aí eu comentei um dos vídeos, que é o quê? O que explica contos, histórias, narrativas de lugares diferentes, idiomas diferentes e uma história e um povo não necessariamente entrou em contato com o outro e tal. Quem explica essa semelhança? E essa é uma das questões que fez com que ele criasse essa morfologia, né? Esse estudo estrutural do conto, para estudar essas semelhanças. O conto, ele é fruto do seu meio. A gente sabe que os povos entram em contato uns com os outros. Com o passar do tempo, esses povos vão se distanciando e vão se multiplicando, se subdividindo, de modo que perdem o contato com ali uma origem matriz. Povos o tempo inteiro se distanciam e se aproximam. Então, um povo que era unido a outro ou era vizinho de outro no futuro já não é mais. E aí há uma descendência desse povo que perdeu o contato com a cultura do povo anterior, enfim, essas relações de vizinhança, de junção e disjunção acontecem. Eles vão perdendo as referências. Isso faz com que povos distantes tenham elementos comuns no imaginário, pensando em hábitos culturais, de povos longínquos, sem nem saber que tem. É o que a gente chama também de inconsciente coletivo, né? Aquelas histórias, os causos, os contos que vão passando de um para outro, de uma cultura para outra, uma cultura vizinha, e de repente ali toda uma região tem histórias semelhantes. Nada de errado com isso. Culturas em contato naturalmente passam por um processo de aculturação. Outro trecho interessante. O estudo dos atributos dos personagens não inclui mais que 3 divisões fundamentais, que são as seguintes: aspecto e nomenclatura, particularidades da entrada em cena e habitat. Ele comenta também: se um personagem se define do ponto de vista das funções como um donante, lembrando, é aquele doador, né, aquele que dá o objeto mágico ao herói, como um auxiliar, etc., e se escreve nas distintas divisões tudo o que se pode dizer dele, se pode chegar a tirar observações extremamente interessantes. Todos os dados de uma divisão podem ser estudados com independência do resto no decorrer de todos os contos. Ele estava falando que o estudo das esferas, das unidades, das partes em si, elas param em pé sozinhas, ou seja, elas podem ser submetidas a um estudo só delas, unitário, que vai ter um sentido, vai ter uma lógica, vai ter um encadeamento. É claro que essas unidades em conjunto formam o conto como um todo, mas as partes, elas formam uma unidade com sentido. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Rejeitando todas as formações locais ou secundárias e não conservando mais que as formas fundamentais, obteremos aqueles contos do qual todos aqueles contos maravilhosos não são mais que simples variantes.
Ele estava falando que é uma espécie de conto matriz e a partir deste, vários outros são criados. O que a gente pode pensar para entender melhor? A gente pode pensar na Bíblia, né? Quantas narrativas há na Bíblia e quantas narrativas, a partir das narrativas da Bíblia, surgiram desde então? A gente pode pensar em Ilíada e Odisseia. Pense que a Odisseia a gente tem Ulisses do Joyce, a gente tem A Perfeição, um conto do Eça de Queiroz, né, que eu já até contei para vocês. Ele fala lá do Ulisses na ilha da Calypso, que era perfeito demais, ele foi embora. Então você tem um conto matriz e a partir dele você tem derivações. E a última coisa interessante que eu marquei aqui neste capítulo é: a análise dos atributos permite uma interpretação científica do conto. Do ponto de vista histórico, isso significa que o conto maravilhoso, lembrando sempre, conto maravilhoso é conto de fada, conto folclórico. Em sua base morfológica é um mito. A base morfológica é mítica, mas isso não quer dizer que é mítica tal qual as narrativas míticas que a gente conhece. Agora o capítulo 9, o conto como totalidade. Este é o último capítulo e neste capítulo aqui, ele faz uma espécie de resumo. Esse capítulo é bem interessante e se você não entendeu muito até agora, eu acho que com este capítulo é capaz que você entenda melhor. Ele divide esse capítulo em 4 partes. A primeira parte ele fala da combinação dos contos. Aí ele fala assim, uma questão que se coloca em primeiro lugar é a de saber o que é que se entende por conto. Aí ele fala assim, pode-se chamar conto maravilhoso do ponto de vista morfológico a todo o desenvolvimento que, partindo de uma feitoria, de um crime ou de uma carência e passando por funções intermediárias, culmina em um matrimônio ou em outras funções utilizadas como desenlace. Ou seja, não é matrimônio, mas algo parecido, um desenlace. A função terminal pode ser a recompensa, a captura do objeto buscado, só a gente pensar Rei Arthur, Excalibur, Graal, ou de um modo geral a reparação de um mal, os auxílios e a salvação durante a perseguição, etc. A este desenvolvimento chamamos sequência. Aí ele fala assim, um conto pode compreender várias sequências e quando se analisa um texto, há que se determinar, em primeiro lugar, de quantas sequências se compõem. Percebam que aqui ele já está ensinando a fazer. Ele fala assim, uma sequência pode ir imediatamente depois da outra, mas também podem aparecer entrelaçadas, né, as duas sequências. Como se detiveram para permitir que se intercale outra sequência. Isolar uma sequência nem sempre é fácil, mas mesmo assim é possível fazer e com uma grande precisão. E aí, para dar um exemplo disso, para vocês entenderem o que é sequência, eu tenho aqui o exemplo dos Miseráveis. Quem lê Os Miseráveis vai se lembrar que a gente tem ali todo o núcleo da Fantine, né? Toda a história dela, que ela se namora de um cara lá, engravida, e tem a Cosette e tal. E a gente tem ali o núcleo do Jean Valjean, né, cumprindo pena, depois ele é libertado, o lance dele lá com o bispo, tal. Então são histórias que são isoladas no começo. Depois chega a determinado ponto que essas histórias se cruzam. Então Fantine, Jean Valjean se encontram e depois tem todo um desencadeamento aí. Então ele está falando mais ou menos disso. Aí a gente também tem vários outros núcleos daqueles bandidos lá, da família toda bandida, que eu não lembro mais o nome. Aí o núcleo do Marius e todos esses núcleos se entrelaçam em determinado momento. E ele aqui está explicando várias formas como as sequências podem se unir. Eu não vou entrar aqui nessas especificidades, porque isso aqui é muito bom para quem vai escrever, ajuda a pensar. Falei que ele dividiu este capítulo em 4 partes, falei da primeira. A segunda parte, exemplo de análise. Então, nessa primeira parte, ele fala da sequência, explica como as sequências podem entrar em contato ou não, e aqui agora exemplo de análise. Aí ele fala assim, ó, agora que sabemos como se dividem as sequências, podemos desmembrar um conto segundo suas partes constitutivas, tendo visto que as partes constitutivas fundamentais são as funções dos personagens.
Também estão os elementos de união e as motivações, as formas da irrupção da cena, dos personagens, parará. E aí, o nome é exemplo de análise, certo? Aí o que ele faz? Vai fazer aquela análise da Baba Yaga, análise daquele conto lá, né, dos contos russos, que não vou entrar aqui, né, nessa seara, mas a gente pode ficar com esse exemplo dos miseráveis que eu falei pra você. E aí, ele fala assim, a que nos leva a isso, essa divisão toda de sequência? Ele fala assim, ó, diremos em primeiro lugar que a separação das partes constitutivas é, de um modo geral, muito importante em todas as ciências. É aquilo que eu falei para vocês, acho que no primeiro vídeo, né? A gente categoriza, classifica, isso acontece em qualquer área científica, para melhor explicar, para melhor analisar, né? Então, ele está falando que isso é importante em todas as áreas da ciência. Temos visto que, até o presente, não ha sido possível fazer com o conto com toda a objetividade requerida. E ele demonstrou isso lá no primeiro capítulo, quando ele fez aquela análise do estado da arte. Certo? Agora a terceira parte deste capítulo, ele trata do problema da classificação. Então, se a gente separou, a gente pode classificar. E aí, um momento, ele fala assim, para nos protegermos dos erros lógicos, sinalizaremos uma boa classificação que pode efetuar segundo 3 princípios. Primeiro, segundo as diferentes espécies da mesma propriedade, árvores com folhas e com agulhas. Ele está dando exemplo. Só um parênteses, vocês lembram que naquele primeiro capítulo ele também criticou aqueles outros trabalhos de outros autores que tinham feito tipologias mais aleatórias? Falei para vocês naquele primeiro vídeo que toda categorização, toda classificação, ela é um tanto arbitrária, e porque ela é redutora, né? A arbitrariedade está na limitação do recurso, né? Esse caráter redutor também. O caráter redutor mais ainda. A arbitrariedade, ela pode ser contornada, né? A depender do grau. Então, assim, eu acho que eu acho que pode ser aceitável um nível de arbitrariedade por conta da limitação do recurso, mas não muito, porque a princípio a ser seguido, você não pode misturar coisas diferentes, né? Porque há um princípio de semelhança que rege a classificação, um princípio de semelhança e um princípio de diferença, para você juntar e separar as coisas. E aqui o que ele fala? Então, assim, primeiro, segundo as diferentes espécies da mesma propriedade. Ele fala árvores com folhas e com agulhas. Tá vendo que ele está falando de diferença e de semelhança ao mesmo tempo? A mesma propriedade, mas diferentes espécies. Segundo a ausência ou presença de uma mesma propriedade, vertebrados ou invertebrados. De novo, falando de semelhanças e de diferenças, né? Com viés aí da presença e da ausência. Terceiro, segundo, umas propriedades que se excluem mutuamente, artiodáctilos e roedores, entre os mamíferos. Ou seja, ele está falando mamífero, digamos um ancestral comum, que se subdivide em roedores e artiodáctilos. Ou é um ou é outro, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Perceba que tem aí, de novo, semelhança e diferença. Ele não está falando desse princípio de semelhança e diferença. Sou eu que estou falando porque eu já estou habituada com essas coisas. Não se esqueça que eu sou bibliotecária, né? A classificação, categorização das coisas é algo que eu faço automaticamente. Minha mente funciona assim. Então, para mim, essa questão é meio automática. E aí ele dá vários exemplos nas ciências naturais, por exemplo, né? Essa questão de categorização, que a gente chama até de taxonomia, isso vem das ciências naturais, biologia sobretudo, então ele dá vários exemplos assim. E ele fala uma coisa bem interessante aqui, ó. A única função cuja presença é obrigatória em todos os contos é a feitoria, que é o crime, né? Tem um malvado que comete um crime, né? Que depois precisa ser reparado e tal. Se não houver crime, gente, não tem história, não tem narrativa. Então, o crime ou a carência. Então, é o crime ou a carência.
E aí ele fala, e as variantes deste elemento permitem prosseguir as classificações. Então, a partir do que deriva disso, você classifica todo o resto, mas esse é o elemento central de uma narrativa. Um crime é cometido, um crime ou uma carência, enfim. E aí, daí vem todo o resto. E aí, a quarta parte deste capítulo é relação das formas particulares com a estrutura geral. Mas ele faz uma combinação que parece matemática, parece uma ciência exata, porque toda vez que... Porque lá no começo, quando ele fez aquela divisão das funções, ele foi atribuindo código, letras, e depois ele cruzou. Eu lembro que eu até mostrei isso num vídeo para vocês. Aqui ele faz rearranjos, parecem fórmulas matemáticas. Eu vou mostrar aqui, ó, para vocês. Ó. Então essa parte aqui é repleta disso. Aí ele compara e analisa. Eu não vou entrar nesses detalhes não, porque primeiro é muito específico e depois, se vocês não estão vendo os códigos, também não adianta. E assim, gente, isso aqui é só para quem vai fazer estudo estrutural mesmo, né? Aí ele fala assim, ó, os contos dão uma forma incompleta do esquema de base. Em cada conto falta uma ou outra função. Isso a gente já viu antes. É muito comum faltarem várias funções nos contos, porque ele fez o quê? Um trabalho extensivo ali, certo? 31 funções, sabendo que em contos variados vão faltar várias. Faltou uma, você passa para a seguinte, assim sucessivamente. A ausência de uma função não modifica para nada a estrutura do conto. As demais funções conservam seu lugar. Essa é a ideia de passar para a próxima. Em muitos casos, se pode demonstrar, baseando-se em alguns detalhes rudimentares, que esta ausência é uma omissão. E mais uma coisa interessante que ele fala, ó, os contos novos não são jamais outra coisa que combinações dos contos antigos. Inclusive, acho que foi o Borges que falou que depois da Bíblia, Ilíada e Odisseia, todo o resto foi, sei lá, cópia, alguma coisa assim, derivação disso. Outra coisa que ele fala que é interessante, ó, a ordem das funções que se desenvolve formando uma cadeia segundo o esquema dado mais acima, né, que é aquele esquema que ele já deu. Outra coisa interessante que ele fala é que a ordem das funções se desenvolve formando uma cadeia, porque suprimiu uma função, segue a próxima. Eu falei para vocês, é um encadeamento, né, uma narrativa, começo, meio e fim. Então, tem uma ordem lógica com sentido, daí o encadeamento. Ele fala uma coisa muito interessante aqui, ó. O narrador não tem a liberdade de mudar aqueles elementos cujas espécies se acham vinculadas por uma dependência absoluta ou relativa. Se tem um princípio estrutural, morfológico, esse princípio não pode ser mudado. Por exemplo, não dá para fazer uma narrativa sem o crime. Mas aí a gente pensa, limita muito. Limita? Limita, mas ali o que ele chama de crime pode se desdobrar em uma série de coisas. É crime ou carência, aí pode ser isso, aquilo, aquilo. Aí tem várias opções. Dá para fazer ali uma análise combinatória gigantesca. Aí ele fala da falta de liberdade do narrador em vários momentos. Mas também ele fala da liberdade em outros. Ele fala assim, o cano se transforma, mas são muitos poucos os casos em que essas transformações são produtos de uma criação artística individual. Se pode estabelecer que o criador de um conto, muitas raras vezes, inventa e que ademais colhe da realidade contemporânea a matéria para as suas inovações e aplica no conto. Lembra que eu falei para vocês naqueles vídeos sobre mitos modernos, que eu falei que os mitos modernos eram o quê? Histórias que eram atualizadas de acordo com o contexto histórico, mas histórias que vinham de tempos remotos, né? Muitas vezes com origem na antiguidade, e a história é atualizada de acordo com o contexto, vai mudando de acordo com o contexto. É mais ou menos isso que ele está falando, né? Você atualiza, então assim, você pode ter a história de Dom Juan do século XXI, vai ser um sedutor nos moldes de um sedutor do século XXI, por exemplo. Até aqui ele estava falando da falta de liberdade, mas agora ele fala da liberdade. Ó. O narrador é livre para escolher os meios que lhe oferece a língua. Ou seja, ele pode não ter liberdade para narrar o que vai narrar, mas a liberdade dele está em como narrar o que vai ser narrado.
Não é uma área do morfólogo que se dedica à análise da estrutura do conto, dedicar-se também ao estudo desse campo tão rico, né? Então ele está falando que ele não vai analisar o como, né? O como a narrativa é contada, porque o trabalho do morfólogo é estudar a estrutura, né? Não como aquilo se é desenvolvido. Eu falei para vocês que eram 4 partes, né? Agora que eu vi são 5, estão corrigindo lá no começo, 5 partes. A quinta parte, o problema da composição e do argumento, argumentos e variantes. É uma parte curtinha e eu vou ler o que eu marquei aqui. Se nossas observações sobre o parentesco morfológico muito íntimo dos contos são exatas, dela se deriva que nenhum argumento no interior de um gênero de contos pode estudar-se isoladamente, nem do ponto de vista morfológico, nem do ponto de vista genético. Um assunto se transforma em outro por uma variação de um dos seus elementos. É aquilo que eu falei para vocês, né? Você pode estudar a unidade, mas a unidade ela está encadeada, faz parte de um todo, né? Ela para em pé sozinha, mas faz parte de um todo, mesmo porque a gente está falando de uma narrativa encadeada. Naturalmente, a tarefa de estudar um conto com todas as suas variantes e toda a sua extensão parece muito atraente, mas no que se refere a contos maravilhosos, né, folclóricos, o problema está mal colocado. Se se encontram num conto, por exemplo, um cavalo ou animais agradecidos, ou uma mulher prudente, etc., aos que esse estudo não se aplica, mas de quando se encontram em uma determinada combinação, pode produzir-se que algum dos elementos dessa combinação não se estude exaustivamente. As conclusões desse estudo seriam inexatas e instáveis, já que cada um dos elementos pode encontrar-se em outra parte utilizado de outro modo. Quer dizer, que pode ter sua própria história. Todos os elementos devem ser estudados, em primeiro lugar, em si mesmos, com independência de sua utilização em tal ou qual conto. E aí ele segue. Então, isso foi o que mais interessante eu achei. Ele dá uma resumida aqui na ideia, nessa quinta parte, tá bom? E aqui acaba. Depois disso tem a conclusão e aí tem as outras coisas que a gente vai ver nos próximos vídeos. Muito obrigada, beijos. Tchau, tchau.